Oi pessoal, meu nome é Heloísa Almada e esse é o Mundo da TO. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês de um assunto que eu nunca vi ninguém falar e que é de muita importância na nossa atuação com órteses. Mas antes, deixa eu te fazer algumas perguntas. Quando você faz uma órtese, você orienta passo a passo os seus pacientes, os cuidadores, os familiares, sobre a manutenção desse dispositivo? Você explica como que tem que higienizar, como que tem que cuidar do material da órtese? Você deixa algum papel com orientações ou você simplesmente fala? E você fala tudo de uma vez ou de vez em quando você esquece alguma coisa? Gente, eu não vim aqui para julgar a sua forma de trabalho, não. Como sempre, eu tô aqui para te dar dicas valiosas para vocês, baseadas na minha vivência como TO e na minha vivência de órteses, tá bom? E é por isso que eu vim falar hoje sobre as orientações de manutenção das órteses. Antes de eu começar a falar das orientações, eu vou contar para vocês que eu mesma, até alguns anos atrás, eu não deixava nenhum papel com os pacientes. Eu falava, deixava orientações orais, muitas vezes depois eu mandava por WhatsApp para os cuidadores e os familiares. Mas sempre acontece de algum paciente esquecer o que foi orientado. Nós mesmas, às vezes, esquecemos de orientar tudo. A gente não sabe se a gente conseguiu falar tudo, porque é muita coisa e é muita informação. Agora pensa, se é muita informação para nós, imagina para os pacientes e familiares e cuidadores que não conhecem direito o mundo das órteses. Algumas vezes, alguns acidentes acontecem com as órteses. Olha essa, por exemplo. A minha paciente esqueceu a órtese dentro do carro num dia muito quente e a órtese perdeu o molde. Ela dizia que não lembrava das orientações e eu, na época, não deixava o papel com os meus pacientes. Com a quantidade de pessoas que eu atendo e de órteses que eu faço, como que eu posso ter certeza que eu orientei tudo direitinho e que foi o paciente que se esqueceu? E mais, como fazer o paciente lembrar de todas essas orientações, que são muitas? Gente, eu decidi então me espelhar em algumas orientações escritas que eu dava quando eu trabalhava em algumas instituições. Eu juntei algumas orientações de um lugar, orientações de outro, juntei orientações que eu mesma sempre dei e eu montei um formulário, assim, a minha folha de orientações. Eu vou mostrar para vocês como que é essa folha de orientação e eu vou deixar um modelinho desse lá no meu site para você baixar em PDF. E aí você vai poder usar com os seus pacientes, ok? Vamos lá. Primeiro eu vou colocar o tipo de órtese. E aqui eu coloco se é um COCAP, se é um abdutor, se é um posicionamento de punho e dedos, tá bom? E na segunda linha eu vou colocar quais os objetivos que eu tenho com essa órtese. Por exemplo, no caso de um AVC, o objetivo vai ser posicionar o membro plégico, promover um alongamento muscular, tá bom? Ou no caso de uma tendinite, promover o repouso do membro, etc. Aí você vai colocar o seu objetivo com aquela órtese. Nas formas de uso, eu sempre deixo 2 linhas de opção com datas e horas, pela manhã, tarde ou noite, caso você queira orientar seus pacientes a usar a órtese somente algumas horas por dia, por alguns períodos. Logo abaixo tem outras opções, como por exemplo, o uso noturno, o uso diurno, tirando para banho e exercícios, tá bom? Usando somente durante o sono, por exemplo, para crianças que dormem algumas horinhas por dia. Enfim, existem diversos tipos de orientações e muitas opções, e você vai circular as que são pertinentes para o seu caso. Logo abaixo vem as orientações sobre a manutenção do material. Em primeiro lugar, siga todas as orientações que o terapeuta der para você. Segundo, eu sempre explico para os pacientes que as órteses e os velcros, eles deixam marquinhas na pele, e isso é normal, assim como costura de roupa, elástico de meia, a marca do relógio, anéis, enfim, etc. Mas essas marquinhas, elas devem sumir da pele do paciente em torno de 40 a 60 minutos. E elas somem mesmo. Caso elas não sumam, pode ser que ali, naquele lugar, está se formando um ponto de pressão.
Caso o paciente observe a formação de pontos específicos avermelhados, doloridos, a pele que vai ficando fininha, sabe? Como se fosse formar uma bolha, ele deve suspender o uso da órtese, ok? Suspende o uso e entre em contato comigo imediatamente. É preferível deixar de usar a órtese por alguns dias, até que eu vá lá fazer a remodelagem, do que deixar formar uma ferida e depois ficar um longo período sem usar a órtese. Aqui vai um parênteses. Às vezes é um paciente pós-AVC que a gente está usando para posicionar o membro e a gente não consegue voltar no paciente no mesmo dia. Às vezes a gente volta no dia seguinte, 2, 3 dias depois, tá bom? No caso de um paciente ortopédico que fez uma cirurgia, por exemplo, um reparo de um tendão, um reparo de um nervo e o paciente não pode ficar sem a órtese, assim que ele me avisa, eu libero um horário na minha agenda e eu vou na casa dele no mesmo dia, tá bom? Esse tipo de paciente, eles não podem ficar sem a órtese nenhum dia. Então, a gente tem que correr um pouquinho mais para poder fazer esse reparo. Em terceiro lugar, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, exponha a sua órtese a fontes de calor, como forno, fogão, micro-ondas, o próprio sol. Nem mesmo deixe sua órtese dentro do carro em dias de calor, porque aquela estufa, sabe, que forma dentro do carro, ela já faz com que a órtese perca a modelagem, ela se deforma, tá bom? Aí, alguns pacientes sempre me perguntam, ai, doutora, ai, Elô, e se eu estiver no sol? Se você estiver no sol e a órtese estiver na sua mão, na sua pele, ela vai ficar na sua temperatura, tá bom? Agora, tirei a órtese, deixei no sol, ela vai perder o molde, tá bom? Agora, para placas mais finas, mais delicadas, por exemplo, como a Orphelite, a Orphite Colors, que tem menos resistência ainda ao calor, eu oriento também evitar ficar exposto ao sol por um período muito prolongado. Quarto lugar, a limpeza do material. Para limpar a órtese, eu sempre oriento os pacientes, os cuidadores, os familiares, para que eles usem um paninho úmido com água fria e que usem um sabonete neutro e que não esfreguem demais a órtese. Jamais eu permito que os pacientes usem álcool, veja ou qualquer outro produto de limpeza que tenha álcool. Esses produtos, eles agridem o material da órtese. Eles vão aos poucos tirando aquele brilho, aquele verniz da placa. E assim a placa fica porosa e ela fica mais propensa a quebrar. Quinto lugar, sobre o posicionamento da órtese no braço. Eu sempre demonstro para o paciente como que a órtese fica firme e como que a órtese fica quando ela fica apertada. Ela não precisa ficar apertada jamais, tá bom? Se a gente aperta muito os velcros, a gente faz o que a gente chama de edema de janela. Entre um velcro e outro, forma uma janelinha de edema, tá bom? Eu mostro para os pacientes, a órtese ela tem que estar firme, mas nunca apertada. Sexto lugar, os velcros machos, eles são autoadesivos. Caso algum velcro se solte, eu não deixo nunca os pacientes usarem nenhum tipo de cola. Nem super bonder, nem cola quente, nenhuma. Todos os tipos de cola, eles vão agredir o material da órtese e eles vão estragar a órtese naquele local. Depois a gente pode raspar, lixar, mas a gente não vai conseguir recolocar um velcro naquele lugar. Sempre que isso acontece, eu peço para o paciente me avisar imediatamente e eu faço a reposição do velcro. No caso de eu não conseguir no mesmo dia, às vezes, a agenda está muito cheia, a gente não consegue, é muito longe, eu peço para o paciente usar a fita dupla face, uma fita simples, tá bom? Ele cola a dupla face, recoloca o velcro e usa até que eu possa lá fazer a reposição. Pessoal, eu sempre deixo alguns dias de garantia para a remodelagem da órtese. No caso aqui do papel, eu deixei 15 dias de garantia, sendo que o ajuste seria sem custo. Após esses 15 dias, o valor da remodelagem é X. Aqui eu deixo o campo em aberto e eu escrevo na hora o valor. Mas por que, Lô, que você deixa em aberto? Porque depende de onde eu fui fazer a órtese.
Lembram do vídeo que eu fiz sobre o cálculo do valor das órteses? Foi um dos meus primeiros vídeos. Se você não viu, confere lá. Nesse vídeo eu coloco a distância que eu percorri. Então, de acordo com o lugar que eu fui, o valor da consulta vai ser diferente. Então, o valor da remodelagem também. E eu coloco nesse momento aqui no papel. No campo de observações, eu sempre escrevo alguma coisa muito importante que eu preciso lembrar sobre o caso. Alguns detalhes, às vezes o paciente tem alguma deformidade ou apresenta alguma proeminência óssea muito importante, tá bom? E eu escrevo para que eu possa saber se machucou naquele lugar ou se machucou em outro. E eu já escrevo para deixar os cuidadores e os familiares sabendo que eles têm que ficar de olho nesse ponto. Então eu escrevo normalmente essas coisas, detalhes que às vezes a gente não vai lembrar, nem nós, nem o paciente, tá bom? Aqui embaixo eu vou escrever o nome de quem recebeu as orientações, a data, eu assino e carimbo, tá tranquilo, prontinho o formulário das orientações. Formulário pronto, eu tenho duas opções. Ou eu faço duas cópias, deixo uma com o paciente e uma comigo, ou então eu faço uma cópia só e tiro uma foto e gravo na galeria do meu celular com o nome do paciente. Qualquer uma dessas opções é válida, vocês vão fazer como vocês acharem melhor. Mas lembrem-se de que você precisa ter uma cópia com você. Primeiro, para você se certificar de que você realmente deu as orientações devidas ao paciente. E depois, porque é mais do que a nossa responsabilidade que eles saibam como lidar com o novo dispositivo que eles estão recebendo. Então, guarde com você uma cópia desse formulário. E aí, pessoal, gostaram? Você que está começando agora a fazer órtese, o que você achou dessa folha de orientações? E você que me acompanha e já faz órteses, tem algum item que você fala, que você orienta, que eu não falei no meu vídeo? Vem trocar uma ideia comigo, vamos debater este e qualquer outro assunto que você quiser. Não se esqueçam, lá no site tem um modelinho de orientações, tá bom? E não se esqueça, lá no meu site, na aba dos vídeos, você vai abrir a galeria com todos os vídeos e lá embaixo vai ter os meus arquivos que eu estou deixando para você baixar. Então esse arquivo, o modelinho dessa orientação, vai estar lá para você fazer o download e começar a usar com seus pacientes. É isso, pessoal! Continuem aqui no canal para acompanhar esse e muitos outros conteúdos, todos que vocês quiserem. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e vem para o mundo da TO.